Olá, jovens! Vocês sabiam que o Google Acadêmico não serve apenas para pesquisar artigos científicos na internet? Além disso, existem outras funcionalidades interessantes, como a classificação de revistas acadêmicas. Isso mesmo, jovem! Se você quer saber como está classificada uma determinada revista, o Google Acadêmico te ajuda, ele vai te mostrar isso. E isso é muito útil, é uma mão na roda. Seja para editores avaliarem com base na métrica utilizada pelo Google como vai a sua revista, eu, por exemplo, uso muito para ver como que a revista Espinhaço está sendo avaliada. E principalmente para pesquisadores escolherem uma determinada revista antes de publicar, não é? Olha aí a dica. Então, dentre as formas que existem para você saber se vale a pena ou não publicar um texto em uma revista, vale a pena dar uma passadinha lá no Google Acadêmico e ver quais são as revistas mais bem classificadas na sua área de estudo. Claro, para publicar numa revista top, que está lá no primeiro lugar, né, considerando a métrica do Google, por exemplo, o seu texto tem que estar impecável. Mas às vezes você tem um texto bom e quer encontrar uma revista que esteja de acordo, né, com o nível do seu texto. E isso aí o Google Acadêmico, ele pode te ajudar, com certeza ele vai te ajudar nisso. Para avaliar revistas, o Google Acadêmico usa duas métricas principais, o índice H e a mediana. O índice H, ele considera os últimos 5 anos, o H5, tá? O índice H5. Então, se uma revista tem uma história de glória e sucesso, mas não mandou muito bem lá nos últimos 5 anos, atrasou publicação de volumes, publicou poucos artigos, ela não vai aparecer muito bem avaliada no ranqueamento do Google Acadêmico. E isso ajuda a gente a sacar isso também. E o que significa esse índice? Vamos lá. Se o índice H5 de uma revista é 3, significa o seguinte, que nos últimos 5 anos, os 3 artigos mais citados dessa revista tiveram, no mínimo, 3 citações. Se esse indicador fosse 10, significa que nos últimos 5 anos, que ela tem 10 artigos que nos últimos anos tiveram no mínimo 10 citações. E por aí vai. Se for 15, significa que ela tem 15 artigos que tiveram no mínimo 15 citações. Sacou? Ficou complicado? Então vamos lá. Mas não é difícil não. Vamos ver alguns exemplos na prática. Então, pessoal, essa é a interface principal do Google Acadêmico. Basta você ir lá em escola.google.com.br ou entrar no Google e digitar Google Acadêmico, que é sempre mais fácil, né? Então, nessa aba à esquerda aqui, você tem esse meu perfil, que a gente já olhou, e tem uma outra abazinha aqui importante, que é métricas. Vamos dar uma olhada nessa aba métricas? Olha que legal. Eles colocam aqui as principais revistas do mundo, né? É bem interessante. E coloca aqui 2 indicadores, o índice H e a mediana H5. Então aqui, ó, você vê, a revista mais citada do mundo, que tem maior índice H, é a Nature. Não é à toa que ela é uma revista muito famosa. E outras revistas que estão se destacando muito, principalmente nessa época de pandemia, em citações, é o New England Journal of Medicine e a The Lancet, que a gente tem escutado muito aí, né? A revista Science também, ela é sempre muito citada. Ela tem uma métrica altíssima, né? Então uma revista para ter um índice H5 de 356 é realmente absurdo. É algo assim que é impressionante. Se você clica aqui em visualizar todos, você vai ter uma lista maior de revistas, pelo menos as 100 revistas mais citadas do mundo. Então, se você tem um periódico e você quer, ou se você publica numa revista que tem um índice H5 maior do que 124, saiba que você está publicando entre as 100 revistas mais prestigiosas do mundo. Agora, é muito difícil, né? Agora, se eu colocar aqui pesquisar publicações, você vai encontrar, né, publicações específicas. Mas antes disso, vamos mudar aqui de inglês para português. Se eu coloco aqui português, eu vou ter as revistas em português que são mais citadas. Então olha que interessante, a revista mais citada em português, ela tem menos da metade
de citações, ou o índice H, é menos da metade do que a revista do que a centésima revista internacional em inglês mais citada, né? Ela tem menos da metade do que precisa para estar entre as 100 mais citadas. E quando a gente clica aqui em índice H5, aparece uma descrição aqui. Olha que legal. Então ele fala, ó, o índice H5 é um indexador H dos artigos publicados nos últimos 5 anos passados. Então, ó, a primeira coisa para a gente entender o que é o H5 é que só considera os 5 anos passados. Então é o quê? É o maior número H de uma publicação em que H artigos entre 2015 e 2019, que é os 5 anos que ele está considerando aqui como 5 anos passados, tenham sido citados no mínimo H vezes cada. Então, olha que interessante, eu tinha falado ali que a Lancet e a New England Journal lá da Inglaterra estavam muito bem citados e falei que isso poderia ter relação com a pandemia, mas na verdade não, porque aqui ele está colocando só artigos de 2019 para baixo. Então é muito provável que essas duas revistas, nos próximos 2, 3 anos, elas ainda tenham um índice H maior quando o Google atualizar isso aqui para 2020 e 2021. Olha que bacana, né? Então, o que isso significa, né? Vamos entender isso aqui com calma. Essa revista Ciência e Saúde Coletiva significa que nos últimos 5 anos ela tem 49 artigos que tiveram no mínimo 49 publicações, citações. Então, se você vai na revista Ciência e Saúde Coletiva e olha artigo por artigo, você vai descobrir que 49 artigos publicados pela essa revista Ciência e Saúde Coletiva tiveram no mínimo 49 citações, ou seja, dentro da plataforma do Google, quando você olha o artigo especificamente, ele já está lá como citado 49 vezes, ou mais, né? Então, para esse índice H5 ser 50, você teria que ter 50 artigos dessa revista que tiveram no mínimo 50 citações. Para ele ser 51, 51 artigos dessa revista que tiveram no mínimo 51 citações. Entenderam? Então, como que você tem revistas que têm índice H maior? São revistas que publicam muitos artigos. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, a gente pode ter essa funcionalidade aqui que eu já ia colocando. Se você digita, por exemplo, revista Espinhaço, que é a revista que eu edito. Olha só, o índice H5 dela é 3. Fala, pô, professor, mas está bem longe das mais citadas do Brasil. De fato, está bem longe das mais citadas do Brasil. Agora, a revista Espinhaço, ela publica muito menos artigos por ano. Chega a publicar 12, 13, 14 artigos por ano, né? Porque é o tamanho da revista. E aquela outra revista publica muito mais, então ela tem muito mais chance. E outra coisa, se ela é uma revista top, se essa revista que a gente acabou de ver aqui em português, ela é uma revista, vamos colocar português de novo aqui, ela é uma revista que está em primeiro lugar, não é verdade? Significa que ela é uma revista de prestígio, muito mais antiga, consolidada, geralmente ligada a associações científicas, a programas de pós-graduação. Então é uma revista muito mais, que tem um nível de produção muito mais alta, porque, poxa, só aqui, nos últimos 5 anos, 49 artigos tiveram mais de 49 citações. E isso também, gente, varia muito de área do conhecimento. Não é à toa que as mais citadas são da área de saúde, tá vendo? Claro que tem muito menos citando e produzindo ciência em geografia no Brasil do que na área de saúde, que, do ponto de vista interdisciplinar, olha, ciência e saúde, revista de saúde pública, são temas bem abrangentes e tem muita gente fazendo ciência na área da saúde do Brasil. Olha, epidemiologia e serviços de saúde, enfermagem, epidemiologia, saúde. As 7 primeiras revistas são de saúde, que são mais citadas, então tem a ver com área. E a 7ª revista já tem 32, a 8ª 30, que também não, a 7ª tem 30, não é? Então você vê pediatria, enfermagem, muita coisa na área de saúde. Agora, quando a gente vai descendo, né? E a gente vai vendo aqui até a 100ª revista, você vê que entre as 100 revistas mais citadas, a de número 100, ela
teve 14 como índice H5. Então, não é fácil você ter um índice H5 muito alto. Se você pegar só revistas na área de geografia, você vai ver que não é mesmo fácil. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, de uma forma genérica, só a palavra geografia, vai cair aqui várias revistas que têm a ver com geografia. Você vê que das 20 que aparece aqui, ó, a mais citada na área de geografia é 17. Então, a revista Espinhaço, que eu coordeno, né, que eu edito, e mesmo aqui tem umas revistas aqui que são de origem hispânica, né, que estão misturadas. Mas se eu chego no índice H17, significa que eu estou, né, tendo um desempenho fantástico. Então, outras revistas aqui possuem um índice H relativamente alto. Então, se você vê aqui, por exemplo, essa caderno de geografia 8, e a 20ª melhor revista de geografia é o índice H6, ou seja, significa que nos 5 anos que ele está avaliando, essa revista teve 6 artigos com mais de 6 citações. Tá? Agora, quando a gente olha aqui esse outro indicador, mediana H5, vamos lá. A mediana H5 de uma publicação consiste na média de citações para os artigos que compõem o seu índice H. Então, olha só, de todos os artigos publicados e de todos os artigos que compõem o índice H, na mediana, né, no caso aqui, na média, né, a média de citações é 24. Tá? Então, olha só, o índice H é 17, mas os artigos que estão compondo esse índice H, ou seja, esses 17 artigos que possuem mais de 17 citações, eles na média possuem 24 como mediana. Vamos olhar de novo aquele indicador das revistas em inglês, das mais top do mundo. Olha só, a Nature tem um índice H de 376. Significa que nesses 5 anos ela tem 376 artigos com mais de 376 citações. Loucura, né? A mediana desses 376 artigos de citação, a média é 552, ou seja, esses 376 artigos, o último artigo, o menos citado, ele tem que ter no mínimo 376, mas você tem outros artigos, todos os outros, né, que tem mais de 376 citações, provavelmente. É muito raro você imaginar que todos os 376 vão ter cravado 376 citações, não é plausível. Então você tem que imaginar aqui que você tem artigos que têm mais de 376 citações. E na média, esses 376 artigos, na média, tem 552 citações. Agora, ela é ranqueada como número 1. Só que aqui, ó, bem coladinha nela, você tem o The New England Journal of Medicine, que tem o índice H de 365. Significa que 365 artigos têm no mínimo 365 citações. Mas na mediana, ela ganha da Nature. Essa revista aqui, ó, apesar dela estar em segundo, considerando o índice H, na mediana dos artigos que fazem parte do índice H5, ela tem uma média de citação maior. Então é uma revista que a gente pode dizer que tem um sucesso maior do que a Nature, porque puxa mais citação. Ela é mais útil do ponto de vista de outros artigos estarem citando esses trabalhos que compõem o índice H5. O índice H5, gente, é uma ferramenta, é uma medida inteligente para mostrar o desempenho das revistas. Mas também tem suas limitações, né? Revistas muito boas que podem publicar um número menor de artigo, eles têm chance, né, de ser pior avaliados, né? Provavelmente eles são pior avaliados. Pois quando você publica muitos textos, você aumenta as chances do algoritmo, da inteligência do Google, reconhecer um ou outro artigo que seja relevante e mostrar ele com mais frequência nas buscas. E é claro, além da qualidade, né, isso tende a aumentar as citações desse texto, né? Mas se você tem uma revista que publica poucos artigos por ano, então você pode ter a melhor qualidade do mundo, mas seu índice H nunca vai chegar próximo ao da Nature, por exemplo. Então entenderam, pessoal? Como o Google ranqueia as revistas, então pode não ser o método mais justo, tá? Isso aí é uma outra discussão.
ou o método ideal, mas é mais uma ferramenta que ajuda a gente a avaliar os periódicos científicos. E se você curtiu esse vídeo, vai deixar um like aqui pra gente. E qualquer dúvida, fala aí nos comentários que eu faço questão de te responder. Um abraço, pessoal!